Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então o módulo 2 do nosso curso de Introdução ao Gerenciamento de Riscos com base na ISO 31000 de 2018. Nesse módulo a gente vai dar uma olhada, né, ter uma visão geral da norma, como é que ela está estruturada e seus principais fundamentos, né, seus princípios fundamentais aí que regem essa norma, tá joia? Então vamos lá. Então a ISO 31000 de 2018, ela é conhecida como um documento que define, né, as diretrizes sobre a gestão de riscos. E ela consiste num padrão internacionalmente reconhecido que estabelece princípios e diretrizes para a gestão de riscos em organizações de todos os setores e tamanhos. Então pode ser uma empresa pequena, minúscula, gigantesca, do setor público, setor privado, terceiro setor, não importa. Essa norma sempre pode ser aplicada. Essa norma ela foi publicada pela ISO, né, uma organização internacional de normatização, e ela oferece um quadro abrangente que orienta as organizações na identificação, na avaliação, no tratamento e no monitoramento de riscos. Então, como é que a ISO 31000 está organizada, né? Como é que é a organização dessa norma? Ela é composta por uma introdução e 6 capítulos, sendo o primeiro capítulo o escopo, né, que constitui qual é a abordagem da norma, até onde ela vai. O capítulo 2 trata um pouquinho das referências normativas. Capítulo 3, termos e definições. Capítulo 4, 5 e 6 tratam respectivamente dos princípios da gestão de risco, da estrutura da gestão de riscos, e o capítulo 6 dos processos da gestão de riscos, tá? Então, nesse módulo 2, a gente vai passar aqui pela introdução, pelo escopo e pelos termos e definições, dado que no capítulo 2 da norma, que trata de referências normativas, está em branco, né? Não tem nenhum texto, ela não faz nenhuma menção a esse tipo de ponto. E aí talvez a primeira pergunta que você deve estar fazendo é: por que estamos adotando a ISO 31000 como referência da gestão de riscos, né? E a resposta que eu te dou é que essa definição está presente na política de gestão de riscos da agência, que é um dos elementos que é citado nessa norma, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas aí, como exemplo, eu vou falar sobre a deliberação 87 de 2017, onde ela define a ISO, né, como padrão de referência em gestão de riscos, no seu capítulo, no seu artigo 7º. E a gente vai deixar aí uma cópia dessa deliberação junto do material do curso, mas esse é o motivo de adotarmos. Poderíamos adotar qualquer outra referência ou qualquer outro padrão em gestão de riscos, mas esse é o que é mais comumente adotado e que foi o que a agência optou por adotar também. Então, dada a estrutura da norma e por que que a agência optou, né, por que que o órgão optou por utilizar, né, como referência em gestão de riscos a ISO 31000, nós passamos agora a falar de todos os capítulos, né, do conteúdo especificamente da norma. E aí nós já começamos pela parte introdutória, né, onde a norma começa a definir o que é gerenciar riscos. Então, para a norma, gerenciar riscos é um processo interativo e auxilia as organizações no estabelecimento de estratégias, no alcance de objetivos e na tomada de decisões fundamentais. Gerenciar riscos também é parte da governança e da liderança. E gerenciar riscos é parte de todas as atividades associadas com uma organização, incluindo a interação com as partes interessadas. E aí, no final, a norma define que gerenciar riscos baseia-se nos princípios, estrutura e processos delineados neste documento. Lembra os capítulos 5, 6 e 7? Estão aqui, princípios, estrutura e processos. Então, estes componentes, né, princípios, estrutura e processos, podem já existir total ou parcialmente na organização. Contudo, podem necessitar ser adaptados ou melhorados, de forma que gerenciar riscos seja eficiente, eficaz e consistente. Agora a gente passa rapidamente para os capítulos seguintes, que tratam do escopo, dos termos e definições presentes da norma.
Então, já como escopo, né, o que a norma fornece como escopo? Ela fornece diretrizes para gerenciar riscos enfrentados pelas organizações. A aplicação dessas diretrizes pode ser personalizada para qualquer organização e seu contexto. Ou seja, não existe uma fórmula mágica, não existe receita de bolo em gestão de riscos. Você precisa, cada organização precisa definir exatamente aquilo que cabe para ela dentro da utilização dessa norma. Como escopo, ela também fornece uma abordagem comum para gerenciar qualquer tipo de risco, né? E aí, quais são os tipos de risco? Pode ser risco financeiro, aqueles que nós vimos na introdução, né? Risco operacional, risco estratégico, risco de projetos, como opção. Obviamente, podem ser usadas outras abordagens, mas ela fornece uma abordagem comum para gerenciar qualquer tipo de risco e não é específico para qualquer indústria ou setor. Então, novamente, né? Pode ser para o setor público, para o setor privado, para o terceiro setor, para uma indústria de calçados, para uma indústria de segurança pessoal, para uma revendedora de veículos, enfim, pode ser para qualquer tipo de indústria. Então, a ISO 31000 de 2018 pode ser usada ao longo da vida da organização e aplicada a qualquer atividade, incluindo a tomada de decisão em todos os níveis da organização. E aqui a gente entra no capítulo específico que trata de termos e definições. Eu não vou entrar em todos os conceitos que tem, todos os termos e todas as definições da norma, porque ela é muito extensa. Sobretudo uma norma subsidiária, que é a ISO 31010. Então, caso vocês queiram ter acesso a todos os termos e definições afetos, né, à gestão de riscos, a gente vai disponibilizar um PDF com algumas páginas que tem basicamente uma cópia dessa norma da ISO 31010, que novamente é uma norma subsidiária da ISO 31000, e lá vocês podem encontrar todos os termos e definições, e aqui a gente vai falar um pouquinho dos principais, né? Então, como nós já vimos lá no início, no capítulo introdutório, o que é risco? É o efeito da incerteza nos objetivos. Então, novamente, se nós não sabemos quais são os objetivos dos nossos processos, dos nossos projetos, das nossas atividades, não existe incerteza e, portanto, não existe risco. O que é gestão de risco, né? São atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos. Partes interessadas, pessoa ou organização que pode afetar, ser afetada ou perceber-se afetada por uma decisão ou atividades. Fonte de risco é um elemento que individualmente ou combinado tem potencial para dar origem ao risco. Então, por exemplo, a chuva pode ser uma fonte de risco? Às vezes sim, depende do ramo, do setor que você está tratando. Eventualmente, se for o setor agrário, né, agropecuário, a chuva pode ser um elemento muito importante. No entanto, se a gente está falando de um indivíduo conduzindo um veículo e talvez a chuva seja um elemento, uma fonte de risco para algum tipo de acidente, né? E isso tratando, por exemplo, a chuva isoladamente. Você pode combinar, por exemplo, um condutor dirigindo o veículo embriagado ou dirigindo o veículo debaixo de chuva em alta velocidade. Então, a alta velocidade combinada com a chuva são fontes de risco que podem levar a um acidente. E aí nós temos o evento. O que é um evento? É uma ocorrência ou mudança em um conjunto específico de circunstâncias. O acidente em si, né, como nós estávamos falando do exemplo do carro, né, do condutor dirigindo um veículo em alta velocidade na chuva, o evento de risco é o acidente especificamente. E a consequência, o resultado de um evento que afeta os objetivos, ou seja, o indivíduo eventualmente estava querendo, dirigindo, indo para casa. O objetivo dele era chegar até em casa são, né? Em condições normais. Mas houve um acidente que impediu que ele chegasse em casa, né? Então, recapitulando, nós temos aqui um indivíduo dirigindo em alta velocidade e dirigindo na chuva, né? Então, a alta velocidade e a chuva
são fontes de risco. O evento de risco é o acidente em si, e a consequência afeta o objetivo desse condutor, que era chegar são e salvo em casa. Então, esse objetivo não foi alcançado em razão dele dirigir um veículo na chuva e em alta velocidade, causando um acidente. E, por fim, probabilidade, né, que é a chance de algo acontecer. E como é que a gente vê isso? As seguradoras usam muito isso, né? E falando novamente de um ponto muito comum, que é seguro de veículo. Ah, por que será que a probabilidade, o seguro, o valor de um seguro de um veículo é maior para um jovem recém-habilitado do que uma pessoa de meia idade, né? Porque a probabilidade de um recém-habilitado cometer um acidente é maior do que uma pessoa, do que quando comparado com uma pessoa que já tem alguma experiência, né, na direção de um veículo, na condução de um veículo. Ah, por que, por exemplo, um homem solteiro de meia idade paga um valor de um seguro mais alto do que um homem solteiro casado com filhos de meia idade? Porque a probabilidade de um homem solteiro de meia idade se expor a algum tipo de acidente veicular é maior, probabilisticamente, do que um homem casado com filhos, porque eventualmente esse homem casado com filhos tem maior chance de ficar em casa e sequer usar o carro. E um homem jovem solteiro de meia idade, ele possivelmente vai sair mais de casa e utilizar mais esse veículo e por isso se expor mais à possibilidade de um acidente. E o controle é a medida que mantém ou modifica o risco. Nesse caso, é o seguro, né, contra acidentes de um veículo. Então, essa figura ela resume um pouco, né, eu diria num tom menos formal, o ciclo de vida do risco, né? A partir de uma fonte de risco, ocorre um evento de risco com respectivo efeito, podendo esse efeito ser positivo ou negativo, impedindo a consecução de um objetivo, né? Então, paralelo a isso, nós temos a probabilidade de ocorrência, né, de um evento de risco, e do outro lado nós temos o impacto, né? O que isso causa na não consecução de um objetivo de risco. E além disso, nós temos aí mais outras duas definições, né? Uma é o risco inerente. E o que é o risco inerente? O risco inerente é o risco ao qual uma organização está exposta, independente de qualquer ação gerencial que possa reduzir a probabilidade da sua ocorrência, né, da ocorrência desse risco ou do seu impacto. E o risco residual é o risco ao qual uma organização está exposta após a implementação de ações gerenciais para o tratamento desse risco. E aí, o risco residual seria, portanto, o risco remanescente após o tratamento desse risco, né? E aí, para fechar esse módulo, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre antecipar, né, sem nenhum spoiler, é óbvio, mas antecipar um pouquinho o que são os princípios, a estrutura e os processos de gestão de riscos, né? Então, esses três elementos eles estão muito interligados entre si. A gente vai falar com detalhe, né, em cada um dos três módulos seguintes sobre cada um desses pontos, mas o primeiro deles são os princípios da gestão de riscos, que fala que a gestão de riscos tem que ser integrada, tem que ser estruturada e abrangente, tem que ser personalizada, tem que ser inclusiva, dinâmica, tem que utilizar a melhor informação possível e tem que considerar fatores humanos e culturais. Junto disso, nós temos a estrutura de gestão de riscos, né? Que seria a integração, a concepção, a implementação, a avaliação e a melhoria. E, por fim, são os processos de gestão de riscos. E são esses processos em que, de fato, as unidades, né, as unidades organizacionais botam a mão na massa. E justamente nesse ponto, com base, né, observando sempre a estrutura da gestão de risco e seus princípios, tá joia?